começar mais um hands-on sobre acabamento e polimento. É importante nós pensarmos nas etapas que antecedem o acabamento e o polimento, que são a escolha do material, sabermos do que ele é feito, a partícula de carga que nós utilizamos, o fotopolimerizador que nós utilizamos, se respeitamos o incremento, o tempo de fotopolimerização. Esses detalhes vão fazer toda a diferença no resultado final do acabamento e do polimento. Vamos hoje aqui mostrar para vocês todos os produtos que a 3M tem para nos auxiliar nessa etapa tão importante. Então aqui os materiais que nós temos são o mandril. É importante nós usarmos o mandril original. Depois nós temos os discos de lixa, que são os discos Soflex. Os discos Soflex nós temos duas séries, a série azul e a série laranja, com granulações diferentes. Então a granulação grossa, a média, a fina e a super fina. É muito importante nós utilizarmos toda a sequência dos discos, do mais grosso para o mais fino, lavando muito bem entre um disco e outro. Por que lavando muito bem? Porque eu uso mais grosso, sobre a superfície da resina vai ficar abrasivos desse disco, restos de abrasivo. Se eu usar o próximo disco, ele não vai conseguir ter o efeito desejável com o abrasivo do disco anterior. Então eu tenho que usar o mais grosso, por exemplo, lavar muito bem, remover esse abrasivo e vir com o próximo disco. Geralmente os dois primeiros nós usamos para remoção dos excessos, para dar o contorno, a forma. Depois os dois últimos para dar o acabamento final e preparar para o polimento. Eu queria mostrar para vocês a diferença entre uma série e outra. Elas têm as mesmas granulações, porém a base onde é colocado o abrasivo é diferente. A série laranja, a base dela, o abrasivo, é colocada num disco de poliéster. Então ele é mais fino, não sei se vocês conseguem observar, porém eles são mais rígidos, não tão flexíveis. Isso faz com que eu consiga, como ele é mais fino, acesso melhor nas regiões interproximais. Já os discos da série azul, eles são colocados numa base de poliuretano. Então eles são mais grossos, porém mais flexíveis. E isso faz com que a gente consiga usar eles melhor nas faces livres, na vestibular, na palatina. Então essa é a diferença mais importante entre eles. Depois nós passamos para os discos espirais. Os discos espirais são discos de borracha. É importante mostrar para vocês também a direção em que eu tenho sentido, que eu tenho que utilizá-los. Então aqui eu vou tentar mostrar para vocês que vocês sempre vão ter que acompanhar o movimento da cerda. Então, nessa base aqui, ó, ela vai ter que girar nesse sentido, ó. Se eu colocar nesse sentido, as cerdas vão abrir. Então, sempre assim, nesse sentido, no sentido anti-horário, para eu acompanhar o movimento do disco e ele ser efetivo. Nesses discos espirais, nós temos o bege e o rosa. O bege, para dar o pré-polimento, ele tem um abrasivo à base de óxido de alumínio, e o rosa, partículas diamantadas, que vão levantar o polimento final, o brilho final da restauração. E se eu quiser complementar ainda mais o nosso polimento, nós temos as tiras de lixa. As tiras de lixa, elas vêm com esse fundo neutro, o meio centro neutro, em que eu não tenho o abrasivo, em que eu consigo passar no ponto de contato. Depois eu tenho metade da tira de lixa com granulação média e metade fina. Dessa forma eu consigo fazer o polimento da região interproximal, uma área de difícil acesso, de uma forma mais simples. Além disso, eu posso também estar utilizando
brocas diamantadas, principalmente para essas áreas cervicais, para remoção de excesso, para dar o contorno, o polimento, e brocas multilaminadas, em que eu posso estar ajudando para fazer os ciclos de desenvolvimento, a caracterização da minha restauração. Então aqui no modelo eu fiz uma restauração de uma faceta com a resina Filtech Universal da 3M, uma resina que tem uma opacidade única, ela é nanoparticulada, e o ideal sempre é utilizarmos os materiais para acabamento e polimento da mesma marca. Isso seria o ideal. Tem muitos estudos que mostram que o ideal seria utilizar os materiais dos mesmos fabricantes de resina e de acabamento e polimento. Então nós vamos utilizar a sequência dos discos, os espirais e a tira de polimento e acabamento. Quando nós vamos começar essa etapa, é importante observar a anatomia dos dentes. Então aqui é a restauração que eu fiz e aqui o dente homólogo. No dente homólogo a gente observa aqui as arestas longitudinais. Eu tenho as duas arestas longitudinais e o correto é que as arestas longitudinais tenham a mesma medida dos dentes homólogos. Então, dessa forma, eu posso traçar aqui, posso pegar um grafite, um lápis próprio para isso, traçar essas arestas longitudinais e aqui, onde eu tenho essas áreas, da aresta longitudinal para a área proximal, eu vou ter as áreas de sombra. Já essa área aqui plana é a área de espelho e elas têm que ser iguais. Então eu posso vir com o compasso e medir tanto na região cervical, deixando essa região igual, essa medida igual, como no terço médio e incisal. Aqui eu trago ela um pouquinho mais para cá. E aqui na região incisal. Então aqui eu posso usar outra cor também para identificar para onde é que eu tenho que levar essa minha aresta longitudinal. É importante nós identificarmos os terços. Aqui nós trabalhamos numa face vestibular com terços. Então eu tenho o terço incisal, o terço médio e o terço incisal, cervical, médio e incisal. E nós vamos começar utilizando o mandril com o disco Soflex de granulação grossa. É importante observar que esse disco eu consigo utilizar nessas duas direções. Então, dependendo do movimento que eu vou realizar na boca do paciente, ele pode encaixar dessa forma ou dessa daqui. Eu tenho daí o acesso mais fácil. Então, os discos de granulação grossa e média, eu devo utilizar numa rotação de 10.000 RPM, rotações por minuto. Já os discos de fino e extra fino, 30.000 rotações por minuto. Então, aqui eu tô com motor elétrico. Quem não trabalha com motor elétrico ainda, não tem, é uma rotação mais fraca, não uma velocidade tão alta. E eu tenho um detalhe super importante que nós temos que observar, são esses terços que eu marquei aqui. Então, a gente tem que observar bem essa vista, assim, lateral, eu consigo observar a inclinação dos planos. Então, só para vocês observarem aqui, essa inclinação, aqui eu tenho que seguir a inclinação cervical, removendo os excessos. Já no terço médio, eu uso o meu disco mais paralelo, mais seguindo essa inclinação, e no terço cervical, incisal, eu vou inclinar o meu disco nessa inclinação aqui, seguindo o plano
incisal. Então, esse disco a gente vai removendo, dando contorno, removendo os excessos, respeitando a inclinação do meu dente. É importante lembrar sempre de lavar entre um disco e outro. Eu vou mostrar agora para vocês que tem 2 tamanhos também, eu não falei anteriormente. Esse daqui são os discos, todos eles aqui são tamanho meia polegada. Mas nós temos também esse daqui de 3/8 de polegada. Esse tamanho menor é ideal para nós fazermos a utilização nessas regiões proximais. Então, aqui nessa área de sombra, eu também consigo fazer com que ele penetre, lembrando que ele é mais fino, a série laranja, e ele consegue penetrar nessa região mais fácil, e a gente vai fazendo esse movimento, acompanhando essa área de sombra. Esses discos são ideais para essa região. Então, usei o disco de granulação grossa. Vamos aqui simular. Nós estamos lavando, removendo toda o abrasivo dessa etapa. E vamos passar para o próximo disco. Uma visão importante que nós devemos observar é com o espelho observar os dentes dessa forma, virar um pouquinho a cabeça do paciente e observar que todas as arestas, elas devem estar do mesmo tamanho, formando uma linha imaginária, um contorno. Então, você olhar por essa visão, você tem essa noção se elas estão do mesmo tamanho. E eu posso pegar o meu disco e colocar nessa direção, encostando no dente vizinho, fazendo com que elas fiquem do mesmo tamanho. Além disso, é importante observar se as incisais estão também do mesmo tamanho. Dessa forma, eu encosto nos 2 centrais, ó, e eu consigo nivelar essa altura da forma correta. Sempre seguindo os planos de inclinação. As ameias mesiais também são mais fechadas, as ameias distais são mais abertas e elas eu consigo trabalhar com os discos. Agora vamos lavar novamente. É importante lavar com água e ar, o jato de água e ar. Eu posso lavar, secar e eu passo para o próximo disco. Lembrando que os 2 últimos discos, a gente deve colocar numa rotação de 30.000 RPM. Então, quem não tem um motorzinho elétrico tem que aumentar a velocidade desse disco. E nós vamos continuar utilizando na mesma angulação, na cervical, no terço médio e no terço incisal. Nas proximais. As ameias.
Vamos passar pro extra fino. Então, até aqui já usamos toda a sequência dos discos da série laranja, lavando muito bem entre uma etapa e outra. Pronto agora para a gente começar a fazer o pré-polimento com o disco bege, que tem partículas de óxido de alumínio, e depois o disco espiral. Eu já mostrei para vocês a direção, sempre sentido anti-horário, só que esses dois discos, o aconselhável é usar água durante o procedimento. Então, ou vocês pedem para a secretária tá com a seringa tríplice jogando água, ou o próprio micromotor, a peça, né, o micromotor, a peça reta que tenha água e que possa estar com a irrigação também facilita. Ou se não, se vocês não trabalham com secretária ou né, não estão impossibilitados, a caneta não está funcionando com água, a gente pode usar uma gaze embebida em água, usa o disco e passa a gaze com água. Dessa forma a gente vai estar aproveitando melhor esses discos. Então vamos começar com o bege, sempre no sentido anti-horário, e os espirais nós devemos utilizar numa rotação de 15 a 20, mais ou menos, rotações por minuto. 15 a 20 mil rotações por minuto. Então eu vou colocar aqui, então vou deixar bem úmida a minha restauração e vou aplicar o disco. Esses dois discos, uma dica super importante é que eles são tempo dependentes. Então, o bege eu vou utilizar de 1,5 minuto a 2 e o rosa 2 minutos. Vou colocar, o formato deles de espira é muito interessante para a região interproximal. Eu consigo fazer esse movimento, entrar bem nessa região. O interessante é que eu tenho abrasivo em todas as cerdas, até no centro do disco. Isso faz com que eu consiga utilizar ele em todas as direções. É muito bacana também eu utilizar, legal eu utilizar sempre com a água, irrigando. E aqui, ó, nos sulcos de desenvolvimento que você fez com as brocas multilaminadas ou a caracterização que você fez com as pontas diamantadas, você consegue um polimento também dessa região, um polimento dessa caracterização, respeitando sempre a inclinação e respeitando a anatomia e os ângulos. Aqui eu posso usar nesse movimento contínuo uma pressão leve, suave, não deve ser pressionada com força, uma pressão leve e sempre com água. Agora passamos para o disco rosa, 15 a 20 mil rotações por minuto, sempre com água no mesmo sentido. Lembrando que são 2 minutos.
se houver a necessidade de fazer um refino, um acabamento na região proximal, a 3M possui essas tiras de lixa que eu mostrei para vocês, e a forma correta de utilizar sempre é passando o centro neutro na região do ponto de contato e depois utilizando elas dessa forma, nesse sentido, num S, pois se nós utilizarmos de uma outra forma, corre o risco de, quem sabe, deixar um pequeno diastema, fazer um desgaste excessivo. Então, dessa forma, utilizando assim, a gente tem essas duas granulações e a gente faz esse refino no acabamento e no polimento da região proximal. Então, esse daqui é o resultado final do nosso acabamento e polimento, utilizando toda essa sequência de materiais da 3M. Dessa forma, nós vamos aumentar a longevidade clínica do nosso tratamento. Muito obrigada!